Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, família, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa semana que nós estamos começando, e eu estava lendo aqui a palavra de Deus, e nós já estamos lendo a Bíblia, a gente termina de ler, começa a ler outra vez, e nós já estamos no Salmo. E eu estava lendo aqui o Salmo 23, e esse Salmo, ele me chamou minha atenção, porque certa vez um pastor estava contando uma ilustração sobre esse Salmo 23. É um salmo super conhecido, todo mundo conhece, é universal, todos conhecem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vê plaquinha nos carros, a gente vê nos lugares escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas falam, mas antes de eu ler, eu queria contar uma historinha para vocês. Certa vez, tinha um pastor numa cidade, e nessa cidade morava um senhorzinho bem de idade. E esse senhorzinho de idade, todo domingo, ele gostava de ir na frente e recitar o Salmo 23. Mas ele recitava de uma maneira tão profunda que não tinha quem não chorasse. As pessoas ouviam ele falar e choravam, saíam lágrimas dos olhos, mesmo todo domingo ele fazendo a mesma coisa. E todo domingo ele tirava lágrimas dos olhos das pessoas. E certo dia nessa igreja chegou um artista, um grandão, uma pessoa assim famosa, e falou assim: olha, hoje quem vai recitar o Salmo 23 vai ser o ator fulano de tal. E esse ator chegou lá com toda a eloquência dele, e ele recitou o Salmo 23. A igreja, ninguém deu aleluia, ninguém deu glória a Deus, ninguém chorou. E ele sentou no lugar dele e ele ficou cabisbaixo, porque aquele velhinho, aquele senhor, todo domingo, quando recitava aquele salmo, todo mundo chorava. E o pastor, ele foi indagar para o pastor. E o pastor falou: sabe qual é a diferença, meu irmão? A diferença é que ele conhece o pastor do Salmo 23. E você conhece o Salmo 23. Então existe uma diferença em a gente conhecer o Salmo 23 e a gente conhecer o pastor do Salmo 23. Davi, quando escreveu esse salmo, ele referia-se até ele próprio como pastor de ovelhas, que ele defendia o rebanho dele, ele defendia as ovelhinhas dele ali, dos leões, dos lobos, dos ursos, ele defendia. E ele tinha experiência como pastor, como fazer aquilo. Então por isso ele falava com propriedade desse salmo. Quando ele escreveu esse salmo, ele tinha propriedade do que ele estava falando. Por isso ele falou assim. Então eu quero ler para vocês o Salmo 23. E o Senhor vai falar com vocês de uma maneira muito especial. A palavra fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Davi sabia que ele tinha que levar as ovelhas dele a pastos verdejantes, aonde tinha pastagem para alimentar o seu rebanho. Davi sabia que ele não podia levar as ovelhas para beber água num lugar de correnteza, porque a ovelha ia se molhar, ia se afogar, não ia conseguir sair de dentro da água. Tinha que levar em águas tranquilas, pastos verdejantes. E ele fala: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Davi sabia que quando uma ovelhinha estava machucada, ele tinha que colocar azeite, ungir o local do machucado, assim como Deus faz conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi usava o cajado e usava a vara. Ele usava o cajado para buscar as ovelhinhas para perto dele, para trazer as ovelhas para junto dele. E ele usava a vara para espantar os inimigos, para espantar os lobos, para espantar os malfeitores, para que não viesse até as ovelhas dele. Fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O pastor de ovelha, ele levava sempre consigo algo
embrulhadinho num pano, para que quando a ovelha não pudesse sair para comer lá fora, ele ter ali um lugar onde ele podia colocar uma mesa preparada para as ovelhas dele. E é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor faz conosco também desse mesmo jeito. E para terminar, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós temos que conhecer o pastor desse salmo. Não conhecer o Salmo 23. Saber que o Senhor, ele é o nosso pastor. E ele não vai deixar que falte nada para nós. Não fique ansioso. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã, ele tem o seu próprio mal. Nós temos que deixar o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Hoje, nós temos que viver hoje como se fosse o último dia e saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está preparando para nós uma mesa, o Senhor está preparando um banquete para nós e que o Senhor não vai deixar faltar nada na nossa mesa. Ele é o que supre todas as nossas necessidades, Ele é que vai suprir as nossas necessidades. Confie no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Não coloque a sua confiança na mídia, não coloque a sua confiança na política, no homem. Não coloque a sua confiança no homem, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Mas coloque a sua confiança no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Confie no Senhor de todo o teu coração. E Ele vai conceder todos os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe e nós possamos ter uma semana de vitória na presença do nosso Deus. Um grande beijo para todos vocês.